Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui na nossa segunda aula. Eu estou muito feliz de poder estar contribuindo um pouquinho com vocês aqui semanalmente, poder dividir um pouquinho do que eu já conheci de storytelling. Eu quero agradecer mesmo a todo mundo que está aqui no grupo. Vocês têm repercutido bastante aí as coisas, tem sido bem legal essa troca e essa experiência aqui. Hoje eu quero falar para vocês sobre como aplicar storytelling em alguns lugares, como no comercial, no marketing, no atendimento. Esse é um tema que é muito importante, é muito caro a gente aqui, né? Porque uma boa narrativa ela tem de fato um impacto profundo em como a gente transforma a forma como as empresas se comunicam e como elas se relacionam com o seu cliente, né? Então, eu imagino que essa deve ser uma zona de interesse aí da sua parte, por isso que eu resolvi fazer uma aula só sobre isso, né? Então, para começar a aplicar o storytelling no seu comercial, né? Vamos começar com o comercial, que eu acho que é um pouco mais básico, e depois a gente vai para as outras áreas também. Bom, o primeiro passo para você, então, é aquele clássico de para quem que você está falando, né? Então, você precisa conhecer bem quem é esse público-alvo. E aí, para isso, cara, tem alguns jeitos de você fazer isso. Primeiro é realizando pesquisas para entender essa necessidade, né? Para entender do que ele precisa, qual que é o desejo dele, qual que são as dores dele, o que esse potencial cliente está sofrendo. Quando eu falo de pesquisa, gente, não necessariamente precisa ser uma pesquisa de mercado, sabe? Aquelas pesquisas que a gente paga caríssimo e tal. Não existem algumas outras maneiras da gente encontrar. Quando eu for dar um exemplo, eu vou explicar mais para você, mas aqui é importante você saber disso. Não tem como você criar uma boa campanha de storytelling, ou uma boa campanha de vendas ou de marketing sem saber exatamente. Não vale, presta atenção aqui, ó, não vale você chutar isso. Vale, assim, alguma expertise é bom você ter porque você tem um contato ali com o seu cliente, né? Você sabe mais ou menos quais são as demandas dele. Mas o mais interessante, o mais possível é você se aplicar nos dados que existem. Ah, cara, mas eu não recolhi tantos dados assim, meu CRM está incompleto, ou então meus dados ali de e-mail não estão tão trabalhados, né? Cara, existem os dados da realidade que você pode olhar. Quando este cliente procura você, por exemplo, quais são as dores que ele tem encontrado, né? O seu serviço ele atinge essas pessoas, né? O seu serviço ele cobre essas necessidades, senão você tem que olhar para produto antes de olhar para pessoas também. Mas é importante entender as necessidades, os desejos, as dores dos seus clientes. Uma dica importante para você, cara, pega um sulfitão um dia assim, ó. Você pega, coloca o sulfite, coloca num lado assim desejos, outros dores e outras necessidades e vai anotando o que seus clientes, o que seu mercado tem tido como desejo, dor, necessidade, e aí você já começa a trabalhar o seu produto para o pitch do seu produto para poder lidar com isso, ou do seu serviço, né? Então, mas antes disso tudo, você tem que saber exatamente quem é essa pessoa, né? Então, se você não sabe mais ou menos quem é, se você não tem dados, se você não sabe como funciona, como é a estrutura desse cara, então, cara, cria persona, sabe? Aquela coisa bem de marketing, cria persona bem detalhada que represente de fato essa diferença no segmento de cliente, né? Às vezes você não tem só um tipo de cliente, você tem mais de um tipo de cliente com dores diferentes, com necessidades diferentes. Então vale a pena você gastar um tempo fazendo isso. Se você não consegue fazer isso, cara, qualquer coisa que você fizer no marketing de vendas vai ser chutômetro. Tá? E o chutômetro ele te gasta tempo, te gasta recurso, te gasta disposição, tá? Se você quer fazer storytelling, você tem que olhar para os dados, tá bom? Então, com isso nas suas mãos aí, sabendo quem são essas pessoas, vale a pena definir qual é a mensagem central que você quer comunicar, né? Essa mensagem ela tem que ter algumas características, tá? Ela tem que ser muito clara, ela tem que ser muito concisa, ela tem que estar alinhada com os valores da empresa e também com os valores do público, tá? Esse é um grande erro aqui, tá, cara? A mensagem não é o que você gostaria que o mundo entendesse, a mensagem é o que eu preciso dizer para o meu cliente. Tem uma distância longuíssima aí entre o que você gostaria de dizer e o que o seu cliente quer ouvir ou o que ele precisa ouvir. Quanto mais próximo do que ele precisa ouvir,
mais você vai estar alinhado com ele. E quanto mais próximo do que você quer dizer, mais você está alinhado com a marca. Então precisa ser um meio do caminho aí, um lugar onde você consiga atingir essas pessoas, ao mesmo tempo emplacar algum tipo de narrativa específico. Tá? Então beleza, nós já sabemos quem são as pessoas, nós já sabemos quem são essas personas. Agora você precisa desenvolver uma história, estruturando essa história com começo, meio e fim. E acho que aí é o grande desafio da maioria das pessoas, né? Como fazer essa estrutura. Então, no começo você vai fazer o seguinte, basicamente você vai apresentar o problema que o seu cliente enfrenta, tá? Às vezes tem alguns problemas que nem ele sabe que ele enfrenta, então você vai apresentar isso para ele. Depois no meio você vai mostrar como que seu produto ou que seu serviço pode resolver esse problema, tá? Então veja, eu não estou inventando a roda, mas talvez estruturar dessa forma fica mais fácil para você entender. E no fim, demonstrar quais são os benefícios e os resultados que seu cliente vai alcançar ao utilizar, desculpa, ao utilizar aí a estrutura que você está montando aí, tá? E aqui é o grande pulo do gato. Muita gente fica falando das suas habilidades, da sua autoridade, da forma como o seu produto está no mercado. Cara, ninguém quer saber disso. O que as pessoas querem saber, de fato, é como que você resolve o problema dele, né? Então, lembra, ó, primeiro apresentar o problema, depois mostrar como seus produtos, seus serviços resolvem o problema dele. Não é para mostrar como seu produto é inovador, como seu produto é demais. Legal ter isso também, mas o importante é como ele resolve. Eu atendi um cliente recentemente e eu falei para ele, cara, sua landing page, sua página lá do seu site está muito legal, só tem um problema. Ela não fala para o cliente o que vocês resolvem, ela só fala sobre você, sobre o seu mercado, sobre as features do seu produto, né, as características do seu produto, mas não fala como resolve o seu problema. Então, esse é um ponto fundamental aí. E no final, demonstrar os benefícios e os resultados, o que ele está deixando de perder, né? Aliás, o que ele está deixando de ganhar ou o que ele está perdendo de fato e como seu cliente vai alcançar aquele objetivo dele, aquele desejo que ele estava disponível. Cara, então para você que faz copy aí, presta atenção aqui, ó, para você que faz copy aqui, presta atenção nisso, cara. Você que quer criar conteúdo para rede social, você que quer criar conteúdo para vendas ou então para marketing, cara, você só vai conseguir atingir seu cliente se você explicar para ele como você resolve o problema dele, tá? Solução então no final. Aí você pode, sei lá, no meio disso tudo usar personagem que representa aí um cliente, é legal até se inspirar. Às vezes você tem um cliente aí que é uma característica específica do mercado, você pode usar ele como base, né? E além disso, incorporar as emoções nessa narrativa, né? Para criar essa conexão mais profunda com o seu público. Então perceba, tem um jeito certo de você fazer isso, cara. Não adianta você ficar testando, eu vou ver se esse post bomba, vou ver se esse tipo de abordagem funciona. Cara, existe uma estrutura para você fazer isso, tá? Então eu tô te dando, tô te entregando essa estrutura, que já isso por si só já te ajuda bastante aí no desenvolvimento da sua história, tá? Então começo, meio, fim, lembra dos desejos, lembra das vontades, lembra das expectativas que os clientes têm. Beleza, tem tudo isso, cara. Se você é uma empresa que já está há algum tempo no mercado, incorpora a prova social, cara. Coloca ali as empresas que você já atendeu, os cases que você já resolveu, depoimentos de clientes, estudos de casos específicos, exemplos reais de como você resolveu algum problema, tá? Isso ajuda a construir credibilidade e confiança. Porque quando você pratica essa história com a sua equipe de vendas, quando você explica para eles o que vocês já fizeram, vocês garantem que todos eles estejam realmente fluentes aí e naturais na hora de contar essa história de cases de sucesso. Pô, você vai atender um cara do mercado de educação, você já atendeu alguém assim, já deu bom, cara, então conta essa história para esse cara, tá? Então faz isso, recolha feedbacks do seu time de vendas, ajuste esses discursos conforme o necessário e aí você pode melhorar a narrativa. Cara, meu produto é inovador, eu ainda nem coloquei, tô no MVP ali, tô ainda testando meu produto, não tem prova social ainda. Beleza, lembre-se que prova social não necessariamente precisa ser do seu produto, tá? Você pode pegar a prova social do seu mercado, por exemplo, falar sobre a indústria que você trabalha, né? O que você fomenta. Você pode falar sobre as possibilidades, quem já conseguiu ganhar algum dinheiro com isso, quem já conseguiu resolver algum problema com isso, né? E como você alinha ali, de repente, nessa estrutura. Então, cara, tem prova social que você vai conseguir ajustar bastante, alinhar ainda mais, dar um reforço maior para essa narrativa que você está criando, tá? Agora, passando especificadamente para o marketing,
primeiro passo que você vai ter é entender profundamente a sua marca, tá? Não tem como você dizer assim, cara, eu tô fazendo marketing, mas eu não compreendo cada detalhe da minha marca. Cara, você tá jogando dinheiro no lixo, tá jogando tempo no lixo, tá jogando recurso de pessoas, de designers, de videomakers, tudo no lixo, tá? Primeira coisa é definir qual que é o que a gente chama de essência, né? Ou os valores que essa sua marca representa, tá? Quais são os valores por trás da tua marca, né? Quais são os valores por trás da tua marca, cara? Você precisa ter isso bem desenhado, senão o seu time de marketing vai ficar o tempo todo tentando encontrar o tom de voz, vai ficar falando uma coisa num post, falando outra coisa no outro. O time de vendas vai falar uma coisa, o time de marketing vai falar outra, o atendimento vai falar outra. Então, cara, quais são os valores fundamentais da tua empresa? Lá na aula 1 eu falei bastante sobre isso. Se você não perdeu, você pode voltar lá que eu falei bastante sobre isso. Então, a primeira coisa é entender isso. Não tem como fazer marketing sem compreender essa realidade, tá bom? Não tem como. Então, o primeiro passo é entender a sua marca, depois você definir a essência e os valores que essa marca representa, identificar o que torna a sua marca única, o que tem só que só vocês têm aí, cara. Isso é muito valioso. Como que ela pode ser percebida pelo seu público, esse valor? E aí, com essas informações, você vai conseguir ter um pouco mais de subsídio ali para criar algum enredo que envolva ali e que destaque, né, a jornada do seu cliente aí na sua marca, tá? Então, estrutura essa narrativa sempre com desafios, sempre com conflito, sempre com soluções. Então, cara, qual é o desafio do teu cliente? Qual é o conflito que ele enfrenta? Qual é a solução que você entrega? Todas as suas peças de marketing precisam ter isso. Todas. Todas as suas peças de marketing precisam ter esses três elementos. Qual é o desafio que estava posto na frente do protagonista, no caso, né? Que pode ser você ou pode ser o seu cliente. Qual que é o conflito que se apresenta? Lá no curso Storytelling tem uma aula só sobre tipos de conflito, tá? Soluções possíveis que você pode desenvolver a partir disso. Perceba, para você contar uma boa história, não dá para você chegar na frente do Instagram e falar, e aí, será que o que eu vou postar agora? Ou chegar na frente do cliente e falar, e aí, como é que eu abordo ele? É na hora eu vejo. Não tem como, cara. Isso é coisa de amador. Se você quer realmente contar uma boa história e vender, você precisa ter tudo muito planejado, conhecer muito bem essa estrutura. Então, tudo isso que eu falei para você até agora, se você não fizer isso, cara, você vai jogar no lixo toda essa estrutura que eu tô montando para você e você vai gastar dinheiro, você vai gastar tempo e você não vai ter resultado, tá bom? Escolha depois a gente precisa partir para os canais, né? Escolha os canais certos aí para comunicar a sua história, identifique onde esse público está, onde está a presença maior deles, seja nas redes sociais, no blog, sei lá, por e-mail ou outros meios aí que você encontre de achar. Adapta essa narrativa para cada canal, não vai nessa de que vale a pena postar tudo igual. Não, cara, não vale a pena. Cada canal tem uma estrutura específica. Você precisa reinventar em cada canal? Não, você pode só simplesmente adaptar. Então, adapte para cada canal. Tem uma pessoa para isso. Murilo, não tem estrutura de marketing aqui para isso. Cara, então primeiro dinheiro que você ganhar, você vai fazer isso, tá? Se você é um empreendedor solitário e, né, tá tentando vender um curso e não tem equipe de marketing, pense que você precisa também se profissionalizar, tá? Não dá para você simplesmente começar tentativa e erro, tá bom? Então cria aí, adapte essas narrativas a partir de cada canal, mantenha a mensagem central sempre consistente, tá? Por exemplo, aqui na minha estrutura eu sempre falo, cara, a gente está tentando criar histórias, né? A minha empresa só existe para criar histórias. Então, essa é a consistência o tempo inteiro que eu vou manter ali na minha narrativa, tá bom? Eu uso textos para isso, eu uso fotos, eu uso os vídeos, mas a consistência da minha marca está na mensagem central, que é nós vamos construir histórias para vender mais e para engajar públicos, tá bom? Use alguns elementos visuais, imagens, vídeos, infográficos, essas coisas todas. Cara, não tem desculpa hoje pra você falar assim, mas eu não sei produzir tudo isso. Cara, tem muito tutorial no YouTube, tem muitas ferramentas legais, temos o Canvas, nós temos o CapCut, enfim, tem várias ferramentas aí legais que vão te ajudar em formatos diferentes, em modos diferentes, tá? Então isso enriquece a sua narrativa. Tem motoqueiro passando aí. Isso enriquece a sua narrativa e torna ela bem mais atraente do que simplesmente lá ficar copiando o que o concorrente está fazendo, tá bom? Depois, outra dica importante, gente, criar conteúdos que sejam relevantes, que agreguem valor para o seu público. Lembre-se, não fica falando de você, cara. Storytelling não é sobre você, é sobre o seu público, tá bom? Guarda isso na sua cabeça, presta atenção, ó. Storytelling não é sobre você, tá? Storytelling é sobre o seu público, é sobre a mensagem que está por trás da tua marca
Opa, ele tá voltando aí. Da tua marca ou dos teus conteúdos, tá? Então, essa é a maneira ideal de você fazer isso. Crie conteúdos relevantes. Responda as perguntas das pessoas, cara. Sabe? Que perguntas o seu público está fazendo, cara? Responda essas perguntas para ela. Solucione os problemas deles, tá bom? Utilize histórias de seus clientes, os cases de sucesso, de repente usar ali o bastidor da empresa, algo que seja que gere valor. Eu vejo muita gente mostrando no Instagram o bastidor da empresa, mas é simplesmente falando sobre si. Não tem nada a ver com o cliente. O cliente não quer saber algumas coisas específicas. Ele quer saber como aquele bastidor vai impactar na vida dele, tá bom? Então pense bastante no cliente na hora de criar conteúdo ou criar histórias. É uma coisa que eu sempre falo, eu até falei bastante lá no curso também. Cara, você não vê a Disney falando sobre a Disney, né? Nos filmes da Disney, a Disney não fala sobre a Disney fala sobre você que está assistindo ela lá. A Pixar é a mesma coisa. Apesar de ter lá o branding deles, o estilo, né, de filmes que só eles sabem fazer, que a gente bate o olho e sabe que eles que estão fazendo, de qualquer forma, cara, eles não ficam falando sobre a empresa. O produto deles é sobre a gente. Então é assim que funciona dentro do storytelling, tá? Então, beleza, utilizou histórias dos clientes e tal, incentiva o engajamento, comentários, likes, compartilhamentos, essas coisas todas. Responda as interações do seu cliente de maneira autêntica e personalizada, tá? Não vá de maneira padrão lá responder como se fosse só cumprir tabela. Cara, cria uma identidade para as suas comunicações, tá bom? Depois você vai monitorar as métricas, né? Lembra que na aula passada eu falei bastante também sobre quão é importante a gente fazer uma meta smart. Então aqui você consegue usar ferramentas para monitorar de verdade o desempenho do seu conteúdo e aí ajustando ele conforme vai passando os insights, conforme você vai maximizando aí o seu impacto do seu público. E isso pode garantir que você esteja sempre alinhado com essa necessidade e com essa expectativa aí do seu público, tá? E também aplicando storytelling no seu atendimento, né? Por último aqui, primeira coisa de tudo, cara, primeira coisa de tudo é capacitar a sua equipe, né? Gerar documentos que sejam suficientes para que eles possam consultar ali e atender o cliente de prontidão. Engasgando muito hoje aqui. Beleza? Então, cara, se você não trabalha com capacitação, ou se você é sozinho, de repente você fala assim, não tenho time de atendimento, eu que atendo mesmo. Então, cara, você tem documentado quais são as maiores objeções do seu cliente? Lá na consultoria que eu presto também para empresas, a gente faz um documento, um dos documentos que eu faço lá é objeções, cara. Você precisa trabalhar com objeções, porque quando o seu cliente vai vir, não dá para você ficar pensando na hora o que você vai falar para ele, tá? Então você precisa ter um documento de objeções. Tá bom? Se vocês depois quiserem esses documentos, vocês me falam que eu trabalho um pouco com isso com vocês também. Tá? Então, tem que ter tudo documentado. Capacitar a equipe através de documentação, ou você, né, se for a tua equipe, para compreender essa possibilidade. Depois você vai pensar nas técnicas de comunicação, cara. Existem muitas técnicas importantes. Capacite, cara. Não fique no modo amador, sabe? Se tem ferramenta para responder, cara, coloca a ferramenta, você pode, né? Não fica nessa de, não, minha equipe dá conta de tudo. Cara, automatiza o máximo que você puder, tá? Incentive a sua equipe a conhecer a história pessoal de cada cliente, a falar com cada cliente, utilizando essas próprias informações que o cliente dá para personalizar esse atendimento. Cara, isso é fundamental, tá? Eu lembro uma vez que, quando eu vendia cursos presenciais, eu abri uma vez uma turma, e aí a pessoa, ela chamava Michele, meu nome tem 2 L's, né? Murilo com 2 L's. Aí eu vi que tinha Michele com 2 L's, eu mandei, oi Michele, tudo bem? Não, aí eu coloquei entre parênteses aqui. Oi, Michele. Que legal, nossos pais são bem criativos. Colocaram dois L's no nosso nome. Pessoas com 2 L's no nome são realmente muito especiais e tal. E em seguida mandei a mensagem automática. E aquilo deu uma personalização que ela começou a conversar sobre aquilo. Nossa, é verdade, né? Porque os pais inventam isso e tal. E acabou que a gente acabou se aproximando aí. E eu converti uma venda simplesmente porque a gente se identificou muito forte aí. Então, usar esses dados que o cliente mesmo dá para criar esse rapport, né, para criar essa possibilidade no atendimento, ajuda na construção desse storytelling, tá? Ele é como se o cliente falasse, cara, ele olhou para mim, né, ele sabe quem sou eu. Então, usa essas histórias para construir relacionamento de confiança com o cliente, compartilhe histórias relevantes aí da empresa, do mercado, de outros clientes que possam inspirar esse cara. Quando você estiver lidando com reclamações ou com problemas, lembre-se que você precisa enquadrar a situação dessa história. Mostra que você entende esse desafio do cara, que você
você sabe do que ele está falando, explica para ele o que, que vai ser feito para resolver, né? Eu sempre falo storytelling dos processos, né? Se a gente tivesse um storytelling muito claro, muito específico de como vai andar a coisa, ninguém estaria completamente insatisfeito, né? Então, como que você vai resolver? Conta para ele, conta como isso vai beneficiar ele de alguma forma. Não adianta falar assim, tá aqui seu cupom de desconto, desculpa aí, né? Não, você precisa explicar, olha, esse tipo de erro não acontece, aconteceu com você, para se retratar disso, nós vamos lidar isso daqui, né? Então, ou seja, se você simplesmente vai lá e coloca o cupom de desconto quando você cometeu algum erro, ele vai falar assim, esses caras acham que esse erro vai ser coberto pelo cupom de desconto. Ou pior, ele deve imaginar assim, cara, acontece sempre esses erros. E eles sempre dão um cupom pra gente, tá bom? Então, tente trabalhar melhor esse storytelling. E aí, junto com o cliente, quando tiver algum problema e for resolvido, cara, celebra que esse cara, sabe? Mostra que o objetivo dele foi alcançado, que ele ficou feliz. Fala, pô, mais alguma coisa que pode te ajudar, cara? Você tem alguma dificuldade? Não é simplesmente, vou fechar o ticket aqui de reclamação e não tem mais nada. Eu costumo dizer que isso aí, eu falo que é a filosofia do garçom, né? Sabe quando o garçom vem na mesa, aí você tira um pedido, né? Ele fala, uma água com gás, por favor. Daí ele fala, beleza. E ele sai da mesa sem perguntar pra mesa, mais alguma coisa, pessoal? Vocês gostariam de mais alguma coisa? Cara, ali você perde a oportunidade de vender mais, você perde a oportunidade ali de repente tirar um outro pedido. Às vezes o cara tá com mais sede, ele fala, pô, é verdade, vou pedir mais uma água, aproveitar que você tá aqui e tal. Então, eu sempre falo assim, quando eu dou treinamento para quem trabalha com serviço, cara, pergunta pro cliente, pô, mais alguma coisa, posso te ajudar? Antes de simplesmente resolver o problema dele e virar as costas e sair, né? Então isso é muito importante aí, celebrar com ele junto. Peça feedback sobre as histórias contadas, o atendimento. É, e aí, em vez de ficar chateado, né, usa esses insights para melhorar de maneira contínua aí a narrativa e os seus serviços. E o principal, cara, documenta essas histórias de sucesso, né? Tira print mesmo, sabe? Manda num grupo da equipe lá falando, galera, o cliente tal falou tal do atendimento do fulano, cara. Legal, parabéns. Então mostre para o seu cliente, para sua equipe, para o seu cliente que é importante o feedback dele e que é importante ele compartilhar sempre com você essas histórias para que você possa trabalhar melhor no seu produto, tá bom? Ah, e aí, ao seguir esses passos, cara, você vai conseguir aplicar o storytelling de uma maneira muito eficiente em todas essas áreas da sua empresa e outras que eu não citei aqui, mas que talvez funcione muito bem, criando essa conexão profunda aí, tá? Eu quero dar uns exemplos para você. Talvez você fale assim, cara, eu vendo um produto, eu não sei como aplicar e eu quero dar um exemplo para você, tá? Imagina que você está vendendo colchão, né? Que é um produto muito específico. A gente está vendendo colchão. Para aplicar o storytelling no comercial, primeiro você precisa conhecer o seu público-alvo, né? Sei lá, como eu falei, fazer pesquisas, entender necessidades, desejos, as dores desse cliente, criar uma persona detalhada que representa, né, esses segmentos. E aí, com isso na mão, você vai conseguir definir a mensagem central. Por exemplo, uma empresa de colchões pode ser algo como uma boa noite de sono transforma vidas. Sei lá, pensei aqui agora, tá? Então você vai desenvolver essa história, essa estrutura com começo, meio e fim, mostrando que, sei lá, que seu colchão pode resolver esses problemas, destacando as características como, ele tem um suporte ortopédico, ele tem massagem, ele tem tecnologia de resfriamento, de aquecimento, né? E aí no fim você demonstrar o benefício desses resultados aqui, tipo, putz, acorde mais revigorado, né? Cheio de energia para trabalhar aí durante o seu dia, né? Então perceba como você consegue contar uma história sem ter que ficar falando do teu produto o tempo inteiro. Outro passo legal é usar personagens, né, que eu tinha comentado anteriormente, que representa isso. Sei lá, você pode falar de uma mãe ocupada, como é difícil uma mãe ocupada ter que ter uma boa noite de sono, ou um profissional que está estressado e como isso impacta a vida dele, né? Não fica falando sobre o seu produto. Incorpore as emoções da narrativa para você conseguir criar uma conexão um pouco mais profunda. Contar uma história de uma mãe que, sei lá, depois de trocar o colchão, finalmente conseguiu dormir bem, e aí, como resultado, tem mais energia para cuidar dos seus filhos. Colocar provas sociais, como eu comentei, né, com depoimento e tal, que essas pessoas tiveram como experiência depois de usar o seu colchão. Isso ajuda a criar credibilidade, confiança e tal. Coloca essas histórias no seu material de vendas, né? Fala, olha, deixa eu te contar a história de uma pessoa que era assim, assim, assado, tinha essa dificuldade, o que aconteceu com ela foi isso, 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 e agora ela está aproveitando dessa forma, né? Então, isso ajuda
se você, quanto mais você pratica isso, mais você recolhe feedback, mais você vai ajustando essa história, mais a sua narrativa fica forte. No caso do marketing aqui, a primeira coisa que você precisa entender é a tua marca, né? Então, sei lá, identifica como tornar isso único, né? A tecnologia inovadora dos colchões, ou sei lá, o seu colchão é feito de material ecológico, eu não sei o que teu mercado aí, de repente, fala. E aí, para criar enredo, por exemplo, você pode contar de um casal que, sei lá, após meses de noites mal dormidas, encontraram um colchão perfeito e que resolveu os problemas deles de sono. E isso acabou melhorando a qualidade deles, do casamento deles, enfim. E criar uma história por trás disso. Usar elementos visuais como vídeos mostrando clientes satisfeitos. ah, Criar conteúdo, nesse caso aqui, sei lá, através de comentários, pegando esses comentários de como é a experiência dessas pessoas usando esse colchão, qual que melhorou na qualidade de sono deles, ou até você pode criar conteúdo com dicas de como melhorar o sono, como melhorar os cuidados com o colchão, enfim, alimentar o seu público ali com coisas educativas sobre o teu mercado. E depois também, né, melhorar olhar o desempenho disso. Isso vai garantir que você consiga construir mais histórias. Cara, recolha dados do seu cliente. Não vai lá e vende para esse cara e deixa ele perdido depois da jornada. Não, cara, vende para esse cara, tá? Aliás, depois de vender, recolhe dados desse cara. Cria aí uma agenda que depois que você vendeu pro cara, aborda ele 15 dias depois, pergunta como é que tá sendo a experiência com o colchão. Pô, o cara vai estar adorando, porque até então ele tinha um colchão velho, né? E agora ele começa a ter um colchão novo, então ele vai estar com uma experiência muito bacana. Recolhe o depoimento desse cara, sabe? Sempre que você vender alguma coisa aí, algum produto, coloca na tua agenda, tá? Você que é vendedor aí, você que tá no comercial, cara, liga pros caras daqui 10 dias e fala, e aí, como é que tá sendo a experiência? Pô, esse cara vai ter sempre, se o seu colchão tem qualidade, né? Você vai ter a experiência aí de ter um cara no ápice da felicidade dele, né? Um problema resolvido. Então você vai ter sempre uma, um feedback muito interessante, né? E aí, enfim, não esquece também de capacitar seu cliente aí, ensinar técnicas específicas em relação a isso, usar histórias para construir, né? Como os outros clientes conseguiram fazer isso, enfim, mostrar bem como fazer isso. Aí você fala assim, cara, eu não vendo produto, tá? Eu vendo serviço, né? Eu, por exemplo, vendo um serviço de consultoria de imagem, sei lá. Consultoria de marketing é melhor, tá? Uma consultoria de marketing, vamos imaginar. É, Sei lá, imagina que você vende consultoria de marketing e o primeiro passo do seu comercial é conhecer bem o público, né? Então, já falei isso para vocês, conhecer bem o público. Cara, ver quem são essas pessoas, né? Para uma consultoria de marketing, cara, a mensagem tem que ser algo como transformar as suas ideias em estratégia de sucesso, sei lá, melhorar a sua performance a partir do marketing aplicado, né? Então, a primeira coisa que você vai fazer é isso, quem é o seu público, quais são as dores deles e, sei lá, criar uma mensagem central aí para tua empresa. Depois você vai desenvolver, lembrando dos passos que eu dei lá, né? É, Sei lá, primeiro você começa apresentando um problema que o seu cliente enfrenta, sei lá, falta de visibilidade online, dificuldade de atrair novos clientes, né? E essas são duas habilidades para quem, são duas faltas, né, para quem está nesse mundo de consultoria. E aí, sei lá, no meio você vai mostrar como a sua consultoria pode resolver. Você vai mostrar as estratégias personalizadas, as expertises do mercado que você tem. E no fim, demonstrar os benefícios e os seus resultados específicos, como você conseguiu aumentar a venda de algum cliente, como você conseguiu fazer com que alguma marca tenha crescimento na sua visibilidade online, né? Então, precisa ter essa narrativa. Depois você vai usar esses personagens, né? Conforme eu comentei ali, com emoção e tal. Por exemplo, esse caso da consultoria, você vai contar uma história de um pequeno empresário que você pegou e que depois de contratar essa consultoria, ele conseguiu aumentar as vendas e expandir o negócio. E aqui que é o grande chabu, né? Porque muita gente tem vendido soluções mais interessado em vender o case do que em resolver o case. Então, a primeira coisa, cara, presta atenção aqui, resolva o problema do cliente. Pô, resolver o problema do cliente, cara, seu método funciona. Então você vai lá e vai colher depoimento. Se você entrar lá na minha página, você vai ver que tem um monte de depoimento de cliente meu. Por quê? Porque, cara, a gente fez muita coisa junto. Tem cliente meu que tá 5, 6 anos comigo. Cara, a chance desse cara me dar um feedback positivo é muito alta, tá? Então, você que trabalha com serviço, pense bastante nisso, tá? Incorpore provas sociais, ah, pratica as histórias do seu cliente, peça para ele recolher. Quando você conseguir um resultado legal com ele, fala, cara, você consegue
me mandar uma mensagem rapidinha, só dizendo o que você está achando e tal. Então, aproveita esses ápices, tá? Para o marketing aqui de quem presta essa consultoria, cara, identifique que torna a sua marca única, tá? Cria enredo mesmo em volta disso, né? Se distancie da maioria dos seus clientes. Por exemplo, você pode contar a história de uma empresa que, sei lá, tinha muitas dificuldades de marketing, como visibilidade, por exemplo, e encontrou na consultoria aí a resolução de problemas. Aumentou significativamente a visibilidade de vendas, né? Então, esse é um ponto. Adapte a narrativa para cada canal, né? Como eu disse também, cara, não adianta você ficar falando, tirando para todos os lados, não especificadamente, tá bom? Então, cria conteúdos relevantes, monitora também as suas métricas para você conseguir tirar dados importantes ali dos seus clientes. E aí acaba aplicando também no seu atendimento, acaba implicando no seu atendimento também essa coisa da capacitação na hora de atender. Cara, ensina técnicas para o seu cliente, tá? Mostra para ele como fazer, incentiva a equipe dele, de repente, se você presta serviço, procure histórias pessoais de gente lá que viu as coisas acontecendo, né? De repente um diretor, de repente alguém que estava envolvido em um projeto que você trabalhou junto com ele, tá? Usa essas histórias para construir um relacionamento de confiança com o seu cliente. Por exemplo, você pode compartilhar histórias de outros clientes que também enfrentaram os desafios que são parecidos com os do seu cliente, né? Mostra a história de sucesso para eles, se for preciso, liga as duas pessoas, né? Uma das coisas que eu faço bastante aqui é mostrar cases para clientes novos. Eu digo, ó, deixa eu abrir a pasta aqui do meu cliente antigo para te mostrar tudo que a gente produziu junto. E aí eu mostro ali efetivamente o que eu vou entregar para ele, o que de fato na minha consultoria eu entrego como produto final, né? Como os entregáveis que a gente diz. Então é importante demais você aprender a fazer isso. Por último, né, celebrar junto com o seu cliente. Então, não esquece de documentar tudo aí que você puder. E aí, cara, se você seguir esses passos, você provavelmente vai aplicar storytelling de uma maneira bastante eficiente nas áreas aí da sua empresa, seja vendendo produtos como colchão, seja vendendo serviços como uma consultoria de marketing aí que a gente está falando, ou qualquer outro tipo de serviço que você faça. Crie uma conexão profunda aí com o seu público, impulsione eles para o sucesso e eu acredito que isso vai te ajudar bastante aqui na hora de você aplicar o seu storytelling, tá bom? Então não se esqueça de verdade disso, todos esses passos. Se for possível, volte no começo da aula, assista essa aula de novo. Isso aqui, cara, é muito precioso para você que está querendo trabalhar com vendas, com marketing, implementar, né, storytelling, vendas e marketing. Dei bastante dicas importantes aqui que como te ajudar. Então vá anotando isso daí, tá bom? Se você tiver alguma dúvida, pode me procurar lá no grupo e a gente vai conversando para tentar encontrar novos caminhos aí para fazer você render, tá bom? Quero também que você dê um feedback do que vocês estão achando das aulas, se vocês estão conseguindo assistir, se as aulas estão legais, se eu estou entregando bastante conteúdo aí, beleza? Então é isso, até a próxima aula, espero vocês lá no grupo.